Alô, amigo, alô, amiga, bem-vindos ao canal Daniel Vícola, onde a sua vida com a língua portuguesa se descomplica, definitivamente se descomplica e torna-se tudo muito mais gostoso, muito mais divertido, a partir do momento em que aqueles bichos de 7 cabeças se transformam em lindos unicórnios coloridos, porque aqui no canal do Daniel Vícola é assim. Tudo é feito, tudo é pensado para facilitar a sua vida de estudante da língua portuguesa. Portanto, deixe-me abrir aqui a nossa imagem. Este é o conteúdo desta videoaula. Depois, você pode dar um pause aí e reproduzir este pequeno mapa mental em seu caderno. Aliás, eu sou um árduo defensor dos mapas mentais. Por quê? Porque eles concentram em pouco espaço, num simples espaço de uma folha de papel. Vocês estão vendo que isso aqui, inclusive, é uma caderneta, é um caderno muito pequenininho, tá aqui a minha mão, olha só. Comparem com o tamanho. É uma cadernetinha em que eu consigo fazer os meus mapas mentais, produzir os meus mapas mentais e torná-los aqui uma ferramenta constante de revisão ou mesmo material de aula para os meus alunos que fazem o acompanhamento personalizado via Skype comigo. Aliás, se você também quiser fazer parte dessa turma de campeões, feras da preparação em língua portuguesa, entre em contato comigo pelo e-mail profdanielvicola@gmail.com. Vamos lá então falar sobre as divisões da gramática. O que é isso, professor? Veja, tá aqui no balãozinho verde. Como estudar e entender a gramática da língua portuguesa. A primeira coisa que precisamos saber é que gramática é um conjunto organizado de regras. Regras para quê, professor? Para melhor entendermos a gramática da nossa língua, para melhor entendermos o funcionamento da nossa língua. E partindo desse princípio, começando desde o início, a primeira subdivisão da gramática está aqui, a fonética, que é aquele espaço do estudo gramatical em que nos dedicaremos a estudar sons, letras e grafia. Como assim sons, professor? Sons, sim, todos aqueles sons que compõem a nossa língua. Sons vocálicos, sons consonantais, que serão depois devidamente representados sob a forma de letras. Letras, portanto, representação gráfica dos sons existentes na língua portuguesa. Depois de conhecermos as letras, é que nós trabalhamos a grafia, mais especificamente a ortografia, grafia correta dos termos na nossa amada língua portuguesa. Entendidos os elementos constituintes das palavras da nossa língua, nós vamos para a sua segunda subdivisão, também conhecida como morfologia. Morfo, forma, logia, estudo, portanto, o estudo das formas presentes na língua portuguesa. E veja, aqui nós vamos encontrar, dentro do estudo morfológico da língua portuguesa, 10 diferentes classes de palavras que são os substantivos, os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais e os verbos. Reparem que estas 6 primeiras classes gramaticais eu escrevi em roxo. Eu escrevi numa cor diferente da cor das próximas classes gramaticais aqui da morfologia. Por que isso? Por que mudou de cor, professor? Porque no mapa mental é assim. Tudo o que significa eu mudo de cor para destacar. As primeiras 6 classes de palavras dentro do estudo morfológico são aquelas chamadas de palavras variáveis, portanto, aquelas que sofrem flexões, ou seja, vão para o plural, vão para o masculino, feminino, ficam no singular, enfim, passam por transformações. Já as 4 restantes que você vê aqui em laranja, advérbios, preposições, conjunções e interjeições, são aquelas classes de palavras que nós chamamos de invariáveis, não passam pelo processo de flexão, permanecendo sempre com uma forma única. Entendidas e separadas as 10 classes de palavras, o próximo passo no estudo da língua será a sintaxe. E aqui já começo chamando sua atenção para o fato de que a pronúncia correta deste termo é sintaxe. Não existe sintaxe, pelo amor do universo. Não diga sintaxe para um professor de português, porque você corre o risco de vê-lo sofrer um colapso bem diante dos seus olhos. Sintaxe, então, é o estudo, né, das orações e dos seus termos constituintes. Ou seja, começamos falando de parte.
partes, micropartes. Depois formamos palavras, estávamos lá na morfologia. Palavras formadas, agora é hora de formarmos frases. Afinal de contas, ninguém se comunica por meio de palavras isoladas na língua portuguesa. Nós precisamos de conjuntos organizados de palavras para podermos nos comunicar. E aí, então, nós falaremos sobre funções. Funções que essas palavras exercem dentro da oração. Por exemplo, sujeito, predicado, adjuntos adnominais e adverbiais, e aí nós temos uma série deles, complementos verbais, que são objeto direto, objeto indireto e por aí vai. A análise sintática se incumbe da análise das estruturas linguísticas, não é? No nosso idioma, ou seja, das orações, das frases, das orações, dos períodos simples e compostos, enfim, estamos nos preocupando aqui com conjuntos de palavra. Mudando aqui para a próxima parte, nós vamos nos deparar com a semântica, que pessoalmente é a minha parte preferida dos estudos linguísticos. Quem me conhece há tempos há de se lembrar das minhas aulas de semântica, que logo estarão aqui de volta ao YouTube, não é? Esperamos que isso aconteça o mais breve possível. E na semântica, o que é que estudaremos, professor? Bom, falamos de parte, falamos de palavras já constituídas e falamos de orações, períodos. Agora é chegada a hora, é chegado o momento de falarmos sobre as relações de significados estabelecidas por meio das palavras. Este é o momento em que ouviremos falar sobre sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos e companhia limitada. Não é? É o momento em que nos debruçaremos sobre o conteúdo semântico, ou seja, o significado das formas existentes na língua. Acabou, professor? Não, ainda não. Nós chegaremos a um último nível de análise da língua, que será a estilística, aquele nível em que nós vamos nos preocupar com todos os recursos estilísticos que a língua dispõe e dos quais podemos nos servir para incrementarmos os nossos textos, ou seja, chegamos a um nível de preocupação quase artística com a palavra, buscando extrair das construções em língua portuguesa os efeitos mais sensibilizadores, os efeitos mais emotivos, os efeitos mais artísticos. Portanto, estamos falando das figuras de linguagem, estão lembrados delas? Também teremos aulas sobre isso muito em breve aqui no nosso canal. Das figuras de linguagem e também da métrica poética. Essas são, então, pessoal, os níveis, os diferentes níveis de estudo da gramática, as chamadas divisões da gramática. Gostou desse vídeo? Então, por favor, compartilhe-o com alguém. Faça com que o conhecimento gramatical seja divulgado, seja apreciado e devidamente aproveitado por todos aqueles que, como você, que com certeza está assistindo esse vídeo, precisa desse conhecimento ou quer esse conhecimento para se tornar um falante cada vez mais atento, produtivo e capacitado do nosso idioma. Não se esqueçam de seguir o meu Instagram, @DanielVícola, ou então também estarei esperando por você no @doutorportuguês. São formas importantes de comunicação e eu aguardo todos vocês por lá. Um grande abraço e até a próxima!